Boa Grande, noite, Daniel. boa noite. Como é que estão todos aí, família? Tudo bem? Todo mundo bem, graças a Deus, e por aí. Muito bom. A vida clínica aí tá corrida ou muito corrida? Muito corrida, né? Tem quase 109 horas. É isso aí. Te agradeço já de antemão você ter reservado esse horário, essa brecha, essa hora para compartilhar aqui com a gente a tua experiência, a tua expertise. Eu sei que você atende muitos pacientes e atende de uma forma, Tiago, que não é exatamente aquela forma automática. Você é um cara que raciocina, que pensa, que elabora. Isso faz diferença. Isso faz diferença. Muitas vezes um cidadão com 20 anos de formado, eu não vou nem dizer de experiência, de formado, ele não tem tanta experiência quanto um de 5, por exemplo, de formado, que pensa, que raciocina, que estuda, que se atualiza, que modifica semanalmente, que progride com o paciente. Então, é realmente uma satisfação ter uma pessoa como você aqui, viu? Bom, doutor Tiago Obrigado, Paz, Daniel. ele é proprietário, Tiago Paz Fisioterapia e Paz Lobo, Centro de Excelência em Fisioterapia. Ele é parceiro de Câmara Técnica de Traumatortopedia do CREFITO 2 e é doutor e mestre em Educação Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pois bem, vocês podem enviar as perguntas para ele ao longo da live aqui, por esse balão, essa interrogação, tá? Comentários à vontade aqui, é uma satisfação sempre ler esses comentários, ver, aparece também para o nosso convidado, mas as perguntas pode botar aqui que eu repasso oportunamente aqui para ele, tá? Tiago, mais uma vez, seja bem-vindo. A palavra é sua aí. Muito obrigado, D'Angelo. O convite aceito de pronto, né? Já tem um tempinho que você me convidou, acho que talvez um mês e pouquinho, Sim. mas não teria como recusar o seu convite, né? Sempre um prazer. E estar do seu lado também é um motivo de grande honra para mim, tá, D'Angelo? Porque lá na graduação eu já te acompanhava, todo mundo já mencionava o seu nome, então hoje está do seu lado na Câmara Técnica, nessa live aqui é um motivo de grande prazer para mim também. Então, muito obrigado pelo convite, espero que a gente tenha um momento aí de trocas e que a gente possa contribuir um pouquinho também para o raciocínio da galera. Com certeza, com certeza. Tenho certeza que vai ser produtivo. Bom, vamos lá. Primeira pergunta para você, Thiago. A gente começar já olhando bem para o título e caracterizando bem a nossa discussão aqui. Fala para a gente um pouquinho o que são funcionalidades e incapacidades, porque é interessante, Thiago, que a gente habitualmente usa esses termos, né? Isso é trocado, é escrito, mas a gente tem dúvida se realmente todo mundo sabe do que se trata exatamente funcionalidade, incapacidade, se tem em mente o modelo da CIF, enfim, fala um pouquinho para a gente o que exatamente é isso. Não, maravilha, Danjo. Então, como você já colocou, né, a gente, quando pensa em funcionalidade e incapacidade, a gente tem que se remeter lá à CIF, né, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade e Capacidade de Saúde, que, na verdade, todo fisioterapeuta deveria trazer ela aqui debaixo do braço e se pautar dentro desse raciocínio. A CIF, ela gosta muito de trazer alguns raciocínios, porque até então a gente trabalhava muito com a CID, né, D'Angelo? Então, o indivíduo, por exemplo, era um caso de pós-operatório de LCA e todo mundo entrava no mesmo balaio, né? Só que a gente, quando começa a ver e avaliar esses pacientes, a gente vê, não, esse cara aqui, ele passou por um pós-operatório mais complicado, ele complicou na cirurgia, o enxerto ali na hora se rompeu, o médico teve que pegar outro enxerto, então a mesma condição, ela vai se mostrar de formas diferentes, considerando também a individualidade da pessoa, né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, eu não posso colocar todo mundo no mesmo padrão. Então, pós-operatório de LCA, supondo que o indivíduo tenha ou queira voltar a jogar futebol, ele vai voltar ali em 9, 10 meses. Será que é isso mesmo? Então, tem várias coisas que acontecem nesse meio tempo. E, considerando isso, a gente tem, pegando o nosso caso específico de hoje, o que eu tenho ali de frente logo se a gente pegar num pré-operatório, né? Supondo que esse indivíduo vai fazer cirurgia. Então, ele se machucou jogando futebol ali na grama sintética, que é o habitual do consultório, né, Dani? Cara, pô, caramba, meu joelho falseou, foi embora, então tomei uma entrada. Então, naquele momento, aquele joelho já vai ficar mega inchado, ele não vai nem conseguir botar o pé no chão, né? Vai ficar muito assustado, porque às vezes é a primeira vez que isso acontece. Tem gente que tem recidivas e já entende o que vai acontecer no pós, mas tem gente que fica muito assustado.
Então, primeiro vem aquele medo e vem uma capacidade física muito grande. Que incapacidade é essa? Se o cara foi de carro para o futebol, se foi, por exemplo, o joelho direito, né, ele não vai conseguir, de repente, voltar dirigindo. Então, ele já tem uma incapacidade de deambular, ele tem uma incapacidade de dirigir, ele tem uma incapacidade de fazer as atividades de vida diária dele de forma mais íntegra, digamos assim. Mas mesmo dentro de uma condição de lesão, ele também tem funcionalidades. A gente pensa em funcionalidade só dentro da perspectiva positiva, mas eu posso ter um indivíduo que mesmo dentro de um quadro de lesão, ele tem muitas funcionalidades. Então, ele machucou, mas apesar de ter se machucado, ele ainda é capaz de caminhar sozinho, ainda é capaz de ir trabalhar, levar seu filho na escola. Então, assim, a funcionalidade é tudo aquilo que ele tem de potencial positivo e em capacidade, o que ele tem naquele momento de dificuldade, né? Basicamente isso. Maravilha. Pela CIF, inclusive, aqui, ó, abre aspas. A funcionalidade é um termo que engloba todas as funções do corpo, atividades e participação. E também, fecha aspas, e também incapacidade, abre aspas, é um termo que inclui deficiências, limitação de atividade ou restrição na participação. É importante que a gente continue, Tiago, chamando a atenção para o uso adequado dos termos, porque muitas vezes até em trocas, até em conversas, às vezes não necessariamente registrado numa evolução, mas às vezes sim também, mas a gente usa termos que não são os mais corretos para se referir à funcionalidade ou para se referir à incapacidade. E se a gente não colocar respeito nisso, se a gente não colocar o termo certo, eu não sei quem vai colocar. Se isso não partir dos próprios profissionais, fisioterapeutas, médicos, psicólogos, enfermeiros, não vai ser a sociedade que vai trazer isso para a gente. Tá? Apesar de não ser um assunto novo, o CIF não é novo, eu ainda vejo uma dificuldade grande dos profissionais de aplicar efetivamente essa terminologia. Eu diria que consolidar, tanto quanto está consolidado o uso da CID pela medicina. Isso Sim. É indiscutível. Mas ainda resta, creio eu, essa consolidação da CIF, inclusive pela própria medicina também, que a CIF não é da... Não existe CID Sim. da medicina e CIF da fisioterapia. É um grande conjunto de classificações da Organização Mundial de Saúde para a saúde. Bom, pensando nisso, como é que você habitualmente usa a CIF, Tiago, na elaboração das metas de tratamento? Como é que você tem a CIF aí no dia a dia, na prática, assim, para trabalhar as metas de tratamento? Então, assim, eu sempre gosto de falar que a gente não precisa ter ali o quadro da CIF escrito ou dentro da sua avaliação, mas ela deve ser um norte da sua avaliação, né? E das suas reavaliações também. Então, quando a gente visualiza o quadrinho da CIF lá, a condição de saúde, né, seria o que de fato aquele paciente tem como diagnóstico. A gente pode dizer diagnóstico clínico, mas ele também pode ser um diagnóstico fisioterapêutico, né? Só que a gente pode colocar, por exemplo, o indivíduo que está ali no pós-operatório imediato de ruptura de LCA com um enxerto de flexores de joelho, por exemplo. Então, essa é a condição de saúde, né, que ele apresenta nesse momento. Então, se eu pegar um indivíduo que ele teve uma recidiva, ou um indivíduo que tem uma dor no joelho, vem ali como condição de saúde. Eu não posso, ou já deveria imaginar possíveis questões em estruturas e funções que estão acometidas ou podem estar acometidas, e eu já vou checar. Então, eu pergunto qual é a queixa desse meu paciente, e por mais que ele não me fale alguma queixa relacionada ao que eu já acredito que possa estar relacionado àquela condição, eu vou checar. Então, ele pode falar, Thiago, eu rompi o LCA, segundo o médico lá, eu fui, fiz uma ressonância, mas, cara, eu tô só com dificuldade de tomar banho. Então, mas que dificuldade é essa? Não, porque eu gosto de me ajoelhar, eu gosto de esfregar o meu dedinho lá embaixo, eu tô com essa dificuldade. Você fala assim, mas você tá com alguma dificuldade, por exemplo, em força muscular, você sente que o seu joelho desarma, e você vai voltando, mesmo que fuja um pouco da perspectiva do paciente, para você trazer um rastreio geral, né? E aí você vai contemplando. Você sabe que a estrutura lesionada foi o LCA, só que a gente sabe também que numa lesão de LCA o quadríceps é diretamente afetado. Então, mas será que tem de fato uma fraqueza de quadríceps naquela situação?
Então eu vou checar isso. Então eu vou ver estruturas e vou ver a função daquela estrutura. E como aquilo pode impactar em algumas atividades, né, desse paciente. Então, atividades de vida diária. Mas não só aí, né, D'Angelo? Às vezes a fisioterapia vai muito bem até a atividade. Só que ela não se preocupa com participação. Então, se é um atleta, é óbvio, claramente, ele está muito chateado que ele não está conseguindo performar. Se ele ainda está treinando, se ele ainda está no tratamento conservador, ele não está conseguindo jogar, por exemplo. Se é uma pessoa que joga lá o seu futebol de forma recreacional, ele está muito triste porque ele se machucou e ouviu de algumas pessoas que talvez ele nem volte. Então, assim, será que eu consigo impactar em participação? E às vezes a gente pensa assim, eu vou impactar na participação desse indivíduo daqui 9 meses, que é o pós-operatório, a reabilitação é adequada. Mas por que eu não começo a impactar em participação logo hoje? Como é que eu poderia pensar nisso? Aquele indivíduo que está assim, Thiago, porra, tô em casa, triste, mas, pô, o pessoal, tirando uma condição de pandemia, mas o pessoal vai no bar assistir o jogo do Flamengo, eu não posso ir. Mas por que não pode? Não, que eu tenho medo. Cara, vai direitinho, arruma uma cadeira, coloca o seu pezinho pro ar ali para não ficar muito inchado. Você pode ir lá brincar com seus amigos no bar, né? Não toma muito para você não ficar doidão e de repente perder ali a noção do seu joelho. Aí você fala assim, cara, eu posso? Por que não pode? Você já mudou o cara, você nem meteu a mão nele, né, Dani? Você já mudou o nível de participação do cara. O cara já sai do seu consultório feliz, já manda mensagem pra galera, gente, eu vou assistir o jogo do Flamengo mais tarde. Então, às vezes a gente se preocupa muito em chegar no objetivo final lá de participação, mas às vezes numa conversa, numa adequação, a gente consegue já intervir. E considerando os outros fatores ambientais e pessoais também, que são muito importantes. Isso aí, com bom rastreio, a gente consegue ajudar bastante o nosso paciente. Rapaz, que bela explicação, Thiago. Legal. A gente tem uma arma muito importante, além das técnicas, eu diria, de cinesioterapia, fisioterapia manual, etc., que é a nossa palavra. Tá? E eu acho que ela, muitas vezes, é subutilizada. Os profissionais de saúde, em geral, têm uma força muito grande na palavra. Mas é interessante que a gente não é treinado para isso. A gente não é treinado para trabalhar esse aspecto, essa escuta ativa. A gente, pelo menos não um treino formal, né? Eu vou tirar o meu chapéu para quem realmente teve isso, teve essa sementinha plantada na faculdade, porque eu também não vou achar que o cara vai sair da faculdade formado, porque não funciona dessa forma. É a vida que vai ensinar realmente a gente. Mas alguém tem que inspirar a gente, tem que plantar essa sementinha. E isso acontece lá dentro de sala de aula ou durante o estágio, né? E então eu considero, você tocou numa parte assim espetacular, que é essa parte que eu poderia colocar aí junto da caixa da educação do paciente, tá? É a parte nossa educacional. A gente tem feito, Thiago, sessões clínicas no INTO e a gente tem apresentado, os casos clínicos que são apresentados têm sido exibidos com aquele quadro de interação dos componentes da CIF, né, que bota condição, funções, atividade, participação e lá embaixo fatores ambientais e pessoais, tem sido apresentado dessa forma. É um espetáculo. Você enxerga o paciente inteiro. Você praticamente não precisa mais de informação relacionada ao... Ali tem tudo, naquele quadro. É claro que a gente pode fazer uma imersão, né? A gente pode desenvolver cada um daqueles aspectos, mas ali fica um grande resumo, é interessante. A CIF tem um uso vasto, nós poderíamos falar de muitas funções da CIF aqui. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Ó. Qual é a taxa, Thiago, aproximada de incapacidade em atletas, seja específico para o que a gente está falando aqui de reconstrução em LCA? Por exemplo, então, qual é o percentual de atletas que realiza a reconstrução de LCA e não retorna ao esporte? Tem alguns estudos que variam muito em relação até à modalidade esportiva, né, Dani? Mas se a gente for pegar... isso varia em relação à alta performance também, né? Se a gente pegar alta performance, pelo menos ali de 20%, você consegue alguns estudos de 30%, alguns estudos de 40% que não retornam em seus níveis pré-lesão, né? E alguns não vão nem retornar, eles vão fazer o processo de reabilitação, vão complicar.
e vão ver que não tem condições ou vão ter que fazer uma reabordagem sem nem voltar, né? Então, assim, é de 20% a 40%. Se a gente pensar em futebol, que é, né, talvez a modalidade esportiva que mais a gente tem aí estudos em relação à LCA também, isso é bem interessante, né? Porque se a gente pegar em alta performance, a galera que não volta, vamos botar aí 20% jogando para baixo, né? Que dirá em atletas recreacionais, né, Daniel? E tem vários que eu pego assim, que eles já de cara falam assim, cara, eu não quero voltar. Eu não quero passar por isso de novo. Então o cara traz um medo com ele ali. Já outros falam assim, Thiago, eu só operei porque eu quero voltar a jogar. E isso é interessante a gente pensar. Mas mesmo assim a gente não consegue afirmar que o cara vai voltar, né, Dani? É curioso isso. Ele tem tudo, de repente, para voltar, e você mostra isso tudo para ele, cara, indo tudo bonitinho, não complicando, tem tudo para dar certo. Mas pode ser que você tenha alguma dificuldade, etc, né? Porque se a gente negligencia isso também, né, Dani? Depois o cara não volta, que vai achar que foi culpa da fisioterapia, enfim, culpa do cirurgião, e tá, é inerente à condição dele, né? Então isso é importante a gente também considerar, né? Vai que o enxerto ficou mais lácido, por exemplo, não é uma culpa da fisioterapia, né? Então tem várias situações, vai que ele não aderiu, né, ao processo de reabilitação, que é super desgastante, é cansativo, é chato pra caramba. Então, assim, é multifatorial pra caramba, né? Mas de 20% a 40% se a gente for pensar em futebol aí, mais ou menos. E dependendo de alguns esportes, assim, de alto nível, você vê que o cara volta e ele não volta no nível que ele gostava e aí ele já começa a sentir outras dores, que a gente vai falar de complicações, né? Ele pode sentir uma dorzinha ali, uma fraqueza muscular de posterior, uma dorzinha anterior se for um enxerto de patelar. Então, assim, ele já começa a ter lesões musculares recidivantes e aí ele acaba por abandonar também. Isso é muito comum. Então, se a gente pensar em cenário, por exemplo, brasileiro, o cara, supondo um atleta jovem, e eu tenho amigos que aconteceram isso, o cara estava no profissional do Botafogo, ele rompeu, ele não era um cara ali que era, tipo, nem reserva, era terceiro time ali, e aí ele voltou, teve que refazer, então, 2 cirurgias sem voltar a jogar, já não era mais considerado para o Botafogo, foi emprestado para o Bangu. Ali no Bangu ele foi direitinho, mas ele já caiu muito o nível dele, né? Aí ele foi, voltou, daqui a pouco ele quase que abandonou, hoje ele joga aí terceira divisão de Carioca. Então, assim, é uma cirurgia que te pode acabar com a tua carreira, bem sinceramente falando assim, e dependendo do profissional, ele acaba, de fato, caindo muito em sua performance, né? Sem dúvida. Eu vivenciei, Thiago, acho que a gente não conversou ainda exatamente sobre isso. Em uma live anterior, ou 2 anteriores, eu cheguei a comentar isso. Eu fiz uma reconstrução de LCA. Eu tinha, vou chutar aqui, eu acho que uns 16 anos, 17 anos. Uma lesão jogando bola, inclusive. Reconstrução de LCA e um reparo de menisco. E fiz uma lesão em alça de balde. E fiz um processo de tratamento, como você está falando, é longo, é demorado, é cansativo, a gente flutua em termos de motivação, é duro, né? O fisioterapeuta tem que ser de alto nível para manter realmente a nossa motivação também. Ele não tem que ser bom só de mexer na gente, de traçar o exercício certo, mas de motivar também, isso é uma parte importante. Eu voltei a jogar muito bem, voltei no nível muito bom, só que eu fiz uma segunda lesão. No menisco, não mais no ligamento, no menisco. Fiz uma menissectomia. Nesse retorno, Thiago, da segunda lesão, não me reconheci mais. Eu já passei a ter medo, muito receio, já estava triste, desmotivado. E tem todo um processo que hoje eu consigo entender, mas eu lembro que foi muito angustiante na época. Hoje eu consigo entender, lidar com isso, como abordar. Mas é duro. Eu conheço bem, eu diria assim, os dois lados, né? Eu fui boleiro e depois passei para o outro lado aqui. Eu consigo compreender bem, porque eu vivi na pele isso tudo. Pois bem, que instrumentos você sugere, Thiago, para que eu acompanhe, para que eu avalie e acompanhe esses aspectos que a gente está colocando aqui de funcionalidade e incapacidade, no caso de uma reconstrução de LCA? Eu teria CIF como base, né, de raciocínio clínico, e aí algumas ferramentas para a gente utilizar como adicionais, né, aditivos a essa base que já é muito boa, né? Então eu tenho que mensurar, por exemplo, trofismo muscular, ativação de quadríceps, por exemplo.
Isso às vezes é muito qualitativo, mas eu posso mensurar força muscular também. Aí você vai falar assim, pô, Thiago, mas tem gente que não tem, por exemplo, um dinamômetro. Eu, por exemplo, não tenho. Tem gente que não tem, só com a força, teste muscular manual, é muito pouco, né? Eu também não tenho acesso ao isocinético, por exemplo. Mas, às vezes, a estratégia é simples. Quando esse indivíduo já está ali naquela fase de ir para academia, e aí você faz um teste com ele para ver quanto que ele pega na cadeira extensora, por exemplo, unilateral, e ele fala, Thiago, cara, eu brinco aqui, eu pego 55 na direita, mais na esquerda para passar de 20. Porra, olha a evidência do quão mais fraco esse lado esquerdo tá, o operado, né? Então, esse é um grande parâmetro. Estou com a menina hoje aqui, Dani, que justamente é isso. Toda semana eu pergunto, ei, como é que tá lá na extensora? Ah, Thiago, na flexora eu já zerei, tá igual, um pouquinho mais difícil, mas tá igual. Mas na extensora eu pego, acho que tá 35 para a direita e 32,5 agora na esquerda. Isso já foi assim, 38 para outra, sabe? Então, assim, ela tá numa evolução muito bacana e já é um tratamento, assim, bem tardio, de uma complicação que ela teve no pós-op de 3 anos já. E ela ainda tem essa dificuldade em 3 anos, você vê, né? Então, acho que assim, força muscular é muito importante. E não só de extensores, né? Que a gente pensa assim, quadríceps tem que estar forte. Cara, mas os flexores eles têm que estar muito fortes também. Porque, na verdade, é o grupamento muscular que vai ajudar o LCA, né? Então, se esses flexores eles não estão ativos, e principalmente a força excêntrica, né, Dani? Isso é importante a gente falar também, a gente está ferrado, né? Então, força muscular, e aí essa é uma estratégia clínica, assim, eu diria, muito fácil de ser reprodutível. Você pode acompanhar com alguns questionários. Questionários tem o COS, por exemplo, que você pega em relação como é que é a percepção daquela pessoa em relação à dificuldade que ela tem, se ela tem algum sintoma de dor, de crepitação, de ranger. É interessante você ter um questionário também para ir acompanhando. Percepções clínicas do dia a dia. Seu joelho está falseando? No início, tem muito disso, né, Dani? No pós-operatório ali inicial, a pessoa larga as muletas e fala assim, Thiago, mas de vez em quando ele dá uma falseada. Então, eu sempre mensuro isso, ou pelo menos eu percebo. Essa semana você teve algum episódio desse? Falseou? Não, pô, Thiago, tá aí, tem uma semana que eu não falseei mais, então o quadríceps já está mais ligado, né? Isso é importante a gente observar. Você pode fazer testes funcionais, a depender da fase, né, D'Angelo? Porque eu não vou botar o cara para saltar no início, né? Mas você pode fazer o rope test lá mais para frente, o Y test também. Você pode fazer testes muito simples de ponte unilateral, por exemplo, para ver simetria, para ver queda pélvica, para ver se ele consegue ativar bem o glúteo, enfim. Tem algumas estratégias, a depender do que você está querendo olhar, né, que você pode clinicamente adaptar isso muito bem. Espetáculo. Ou seja, é maravilhoso ter um handheld, é maravilhoso ter um dinamômetro isocinético, é maravilhoso ter ferramentas, assim, uma cadeira extensora de ponta, mas a gente consegue trabalhar em alto nível, mesmo dentro de um consultório, eu diria assim, simples. Simples. Eu sou a favor, Thiago, do simples. É claro que eu prefiro trabalhar com esse tipo de instrumental que eu citei aqui, mas normalmente o simples dá tão certo quanto aquele negócio cheio de frufru, cheio de... O simples é tão bom e é tão efetivo e tão seguro e tão fácil do paciente entender, mais fácil do paciente aderir, mais fácil execução, mas já quando eu falo simples, tem que ser efetivo e seguro, tá? Eu não abro mão da efetividade e segurança. Então, isso aí, de certa forma, é um tapa na cara daquelas pessoas que falam assim, pô, mas eu não tenho isso aqui. Você não precisa. Você falou, por exemplo, da avaliação de força, que sem dúvida é um aspecto fundamental na avaliação, especialmente desse atleta, né? É um desfecho importante. Eu posso fazer com uma caneleira, eu posso fazer com uma faixa elástica, eu posso fazer essa mensuração, eu posso trabalhar com repetição máxima e estabelecer o que ele tem no momento e semanalmente realizar essa progressão, essa evolução com uma faixa elástica. É incrível como isso dá certo no consultório. Tá? É importante você dar esse relato, como eu falei no início, você é um cara que atende, né? Você é clínico, você está na ponta da lança, assim como eu também, a gente está lá na ponta da lança e a gente sabe que é possível
utilizar esses questionários. Você pode ainda, se o paciente tiver facilidade de um telefone, tudo, você manda esse questionário para ele responder em casa. Então, eu já ouvi gente dizer assim, um questionário funcional toma muito tempo. Toma tempo. Toma. Eu sempre falo da importância de você escolher realmente exatamente o que você vai fazer naquele intervalo de tempo que você tem junto com o paciente. É de ouro aquele tempo. Então, muitas vezes um questionário, dependendo do nível de compreensão do paciente, ele pode ser respondido em casa. Você pode mandar com ferramentas também gratuitas do Google, por exemplo. Você manda para ele, ele responde, volta para você. Tem aplicativos que fazem isso com facilidade e te retornam esse resultado. Então, muito legal esse teu relato. É só querer. É só querer realizar em alto nível, porque é possível. Pois muitas vezes, você até citou anteriormente aí as complicações. Pois então vou citar uma aqui. É possível que o paciente apresente cinesiofobia no pós-cirúrgico, né? É uma possibilidade. Fala um pouco para a gente o que é a cinesiofobia e como você, Thiago, costuma abordar um caso que se apresente dessa forma. Muito bom, Dani. A gente tem dois perfis, eu sempre brinco assim, os extremos eles são muito complicados, né? A gente tem que estar atento aos extremos. Aquele cara que acha que está bem demais e que se você não falar que ele não pode, ele vai sair do teu consultório e vai tentar jogar uma altinha na praia. E aquele cara que ele vai sair tateando, né? Ele pode andar sem muleta, mas ele ainda quer andar com as duas. Ele não dirige porque ele está com medo, ele não pega nada no chão porque ele está com medo, ele acha que a perna dele vai desarmar no meio, enfim. Então, eu acho que tudo também tem relação à história prévia desse paciente, né? Então, qual é o perfil desse paciente? Então, na anamnese, né? Você já traz algumas histórias, eu sempre tenho na minha anamnese, D'Angelo, assim, perfil emocional, aspecto emocional, e ali eu tento fazer um rastreio. Se esse cara lá, ele é mais estressado, se ele é ansioso, qual o perfil do trabalho dele, se ele teve algum histórico de depressão, tudo de uma forma muito sutil, muito ainda breve, que eu faço esse rastreio na anamnese. E às vezes ele fala, pô, Thiago, não, eu tive um episódio que eu perdi meu pai, eu não me recuperei ainda, estou me separando, poxa, eu estou sem a guarda do meu filho. Que às vezes você fala assim, isso não é pra mim. Pô, não é pra mim? Isso às vezes é a questão mais importante da vida da pessoa. Então, ali você já traz algum relato. Então, pô, Thiago, tem uma dor lombar, porque também a gente acha que é só o LCA que é importante e negligencia as condições prévias da pessoa. Não, Thiago, eu tenho uma dor lombar, meu amigo. Quando eu tenho uma crise, é coisa de ficar na cama 3 dias que eu não levanto. Você já falou, opa, esse cara aqui pode ter alguma coisinha a mais. Então, pode ser o cara, como eu falei, que, cara, eu tenho dor, mas eu jogo, eu brinco com meu filho, vida que segue. Coisas que eu gosto de observar. Se a pessoa é muito reticente em relação às abordagens que eu proponho, né? Então eu falo assim, agora você já pode caminhar no seu corredor, você já pode ir para o seu play, desce com a sua esposa, com a sua filha, leva 2 moletinhas, mas você já tira uma e fala, não, Thiago, é melhor não, será que pode? Muito questionador, assim, no sentido, lógico, você tem que questionar se você tem dúvida, mas questionar em relação a aderir, né, ao processo ali. E aí você explica, diz que não tem risco, ele fala, não, Thiago, mas é melhor não, porque se eu sentir, se eu fraquejar, se, você fala assim, opa, tem alguma questão aqui. E aí vale você também expor esse paciente junto com você. Então, olha só, então eu vou te mostrar que você pode. Vamos então caminhar aqui no consultório. Vamos ali para fora do consultório, você vai caminhar, você vai me dizer se você sente alguma coisa. Então também não é só falar, né, D'Angelo? Porque você tem que estar ali do lado do paciente quando ele precisar e quando ele tiver um medo, né? Então, esse rastreio eu acho muito importante. Mas mesmo assim, ele pode fraquejar e não aderir, e não fazer. E às vezes o processo é doloroso no início, né, D'Angelo? Tem gente que não sabe sentir nenhum tipo, nenhuma lasquinha de dor. E às vezes a dor tem um significado de risco, de evite, né? Então, isso tudo vai muito de você explicar para o paciente que, por exemplo, ele vai ter que fazer o ganho de flexão lá e vai doer um pouquinho, vai incomodar, depois vai ficar dolorido e tá tudo bem, coloca um gelinho e vida que segue, que no ganho de extensão, quando ele tirar a perna, vai ser difícil de dobrar e tá tudo bem. Mas a gente tem que estar atento a esses pacientes. Perfil jovem, ativo, eu acho menos difícil a gente ter esse cenário de cinesiofobia. Questões já prévias, de uma pessoa que tem histórias de crise de ansiedade,
de alguma situação social, do trabalho, familiar, ela está mais propensa, no meu entendimento que eu vejo assim, a desenvolver algumas restrições. Semana passada eu peguei um paciente de pós-operatório de LCA que ele tem essa situação, trabalha num emprego público que ele não gosta, mas não sai porque ele estudou muito para passar, ele não se sente capaz de estudar para um outro melhor. Então ele teve que fazer terapia durante 4 anos para entender que o trabalho dele é bom para ele. Ele falou isso para mim no primeiro dia, que ele entende que o trabalho é bom porque provém o salário dele, da família dele, e que ele vai ser feliz com outras coisas. Só que ele fica 8 horas no trabalho dele, 40 horas semanais, e ele não é feliz. Então, assim, ele desenvolveu várias questões com vários chefes, e ele tem que trabalhar isso. Então, e aí desenvolveu agora essa lesão de LCA, então tem várias coisas associadas. Então, assim, a prévia desse paciente ele é muito importante, muito, muito importante. E às vezes você vai tateando. Hoje eu consegui conversar, por exemplo, com uma psicóloga de uma paciente, para a gente tentar alinhar algumas coisas também. Então, assim, esse rastreio prévio eu acho muito importante. Legal. Eu na terça-feira, Thiago, eu recebi aqui um convidado, foi o Dr. Paulo Alexandre Paulinho. Paulinho é um privilégio na fisioterapia tê-lo. Ele estava aqui, eu vi o Paulinho passando aqui, ele estava assistindo a gente. E a gente falou exatamente disso. Exatamente disso. A diferença de trabalho, de emprego. A live foi sensacional. Foi um momento assim para cuidar um pouquinho da alma, para a gente refletir um pouquinho. Foi espetacular. Eu só lamento de não ter conseguido gravar a live. Por algum motivo, o Instagram voltou para o feed e eu não fiz nada diferente do que eu fiz com as outras lives e o negócio. Eu fiquei super triste, mas assim, privilégio de quem pôde assistir. Eu mesmo refleti muito sobre a minha vida pessoal, minha vida profissional. Foi legal. Ele tocou exatamente nisso que você está falando, rapaz. Nossa, isso faz muita diferença, Thiago. E eu tenho levantado muita discussão ultimamente em relação, por exemplo, a essa abordagem, de certa forma, que você está falando da abordagem aí na cinesiofobia, e educação em dor. Né? A gente está falando de educação em dor. E eu tenho colocado a educação em dor não como necessariamente uma técnica, mas uma filosofia. Tá? Assim como, conversei também com o Paulinho, assim como uma abordagem biopsicossocial. Isso não precisa ser uma técnica, é claro que tem habilidades que você vai desenvolver ali, tá? Mas tem que ser uma filosofia. A própria prática baseada em evidências. Isso não é uma técnica exatamente. Né? São todas coisas, eu diria que, óbvias, redundantes, porque já me perguntaram assim, mas a fisioterapia não tem que ser baseada em evidências, ela já não é. Né? A abordagem não tem que ser biopsicossocial, ela já não é. Né? Você, como fisioterapeuta, você já não tem que educar o paciente em relação à dor. Pois então eu tento entender isso e colocar isso como uma filosofia, mas claro, com habilidades a serem desenvolvidas para você trabalhar melhor essa filosofia. Você está tocando em pontos, puxa vida, importantes, Abessa, legal. Bom, pensando nisso, exatamente nessas questões do tratamento, o fato de ser uma cirurgia de alta complexidade, aí atualmente tem um tratamento bem longo, tá? Como a gente falou lá no início, dizer para você, muitas vezes é chato, a gente percebe o paciente, eu posso dizer também de cadeira, essa flutuação. Eu diria assim que a regra, Thiago, é flutuar. Tá? Cabe ao fisioterapeuta, ao meu ver, não deixar o paciente nem ficar muito tempo lá embaixo, nessa flutuação, e nem deixar ele muito lá embaixo. Tá? Mas, para mim, a regra é flutuar nesses tratamentos longos, principalmente quando envolvem algo decisivo, assim, para a vida dele, em termos de retorno a um esporte que gera renda para ele, né? Essas questões aí de trabalho, como você está colocando, isso faz o caso ser mais delicado ainda. Então, eu vou perguntar para você, que estratégias você utiliza para aumentar a adesão do paciente ao tratamento? O que você habitualmente faz? Eu acho que tem uma... Eu sempre gosto de falar quando eu dou curso, palestra sobre avaliação em
ortopedia, você tem que desenvolver logo de cara uma aliança terapêutica muito forte. O cara tem que entender que você está ali para ajudá-lo e que você vai fazer de tudo para isso. E não só tecnicamente, como você falou, né, Dani? A gente pensa assim, não, eu vou estudar, eu vou desenvolver habilidades técnicas, eu vou saber a hora certa de fazer X, Y exercício, mas você tem que ter uma empatia. E empatia é você se colocar no lugar do outro, né? Então, eu também fui jogador de futebol, Dani, eu também me machuquei muito. Quando eu pego esses garotos, que a maioria são meninos, né? E eu logo conto as minhas histórias também de lesão, eu falo, cara, sei mais ou menos o que você está sentindo, mas vamos embora, eu vou te ajudar. E eu tento sempre colocar atividades prazerosas na terapêutica. Então, tem que ser agradável vir para a fisioterapia. E pode ser agradável só pelo bate-papo. Então, se o cara é flamenguista, eu falo, cara, que sorte que a gente deu ontem, quase que não vai, mas foi. Se o cara é tricolor, cara, acho que dá na próxima. A gente vai conversando. Se o cara gosta de política, eu vou falar de política. Enfim, a gente tem que saber atingir o nível de conversa que é satisfatório para o paciente, porque a gente vai estar fazendo a conduta e vai ser agradável, vai passar uma hora e meia, o tempo que for, e falar, pô, já foi? Então semana que vem eu tô aí, sexta-feira eu tô aí, tá tudo certo. O cara vai te mandar mensagem para brincar do futebol, ele vai te perguntar da sua esposa, vai te convidar para tomar um show, criar uma aliança. Eu sempre gosto de levar esses pacientes dentro do mais próximo do lado de uma amizade, não perdendo o profissionalismo, porque a gente não pode confundir, tem paciente que confunde, lógico, né? Mas assim, eu tenho que estabelecer os limites, logicamente, mas eu deixo um canal muito aberto, assim, para outras coisas, porque não é só fisioterapia, né? É muito mais do que isso. Eu quero esse cara feliz, esse cara motivado. Eu pergunto como é que tá no trabalho, como é que tá a esposa. Criar uma relação de fato forte, assim, que vai acabar a fisioterapia e vai ficar um amigo para a vida. O cara vai te ligar, ele vai te mandar mensagem, vai perguntar como é que tá teu outro consultório, como é que tá tua esposa, se você teve ou não teve filho, porque você já contou que você quer ter filho, enfim. Essa relação eu acho muito agradável. Então tem que ser assim, poxa, eu vou lá no Thiago, porque o Thiago também é gente boa. E aí fica uma coisa inconsciente, né, D'Angelo? Tipo assim, ele não vai pensar nisso. Mas tem um motivador ali no inconsciente, cara, eu vou lá, mas pô, se o cara for muito chato, ele vai falar, putz, ele vai falar um monte de besteira comigo lá, aí vai ser um porra. Ou então ele não vai nem conversar comigo, também tem isso, né? Às vezes o cara quer conversar e você nem dá a oportunidade de conversar porque você é muito formal, você fica no distanciamento, não sei o quê, e você não vence, não quebra aquela barreira. Então, aproximar dentro de um lado mais amigável e colocar atividades prazerosas. Se o cara está querendo correr, na hora certa que ele puder correr, eu vou estimular ele a fazer isso, eu vou estimular que ele volte para um ambiente, por exemplo, de musculação, que foge, né, tratamento. O cara vai malhar lá. Assim que ele puder, ele vai malhar membro superior lá e vai estar feliz malhando, e vai ficar com bíceps forte de novo. Então, assim, tirar ele dessa questão de eu tenho uma condição a ser tratada e eu estou voltando para a minha vida o mais normal possível. Acho que também é uma coisa legal. Bacana, bacana. É, realmente, o que eu concordo com tudo que você falou. Eu apenas deixo sempre claro para o paciente assim que, por exemplo, durante os exercícios, se eu estou trabalhando força, por exemplo, com ele, se ele está numa cadeira extensora, eu não quero papo. Eu não quero papo com ele. Porque se eu estou trabalhando força, hipertrofia, etc., se ele faz um movimento lá na cadeira extensora e ele é capaz de ficar papeando comigo, rindo, e não está trabalhando força. Ele não está. E isso às vezes a gente vê por aí isso acontecer. O cara tá lá fazendo, quase que dando chute, assim, fazendo a extensão e conversando. É o que você falou, né? Tem os momentos que a gente vai conversar, vai aproximar. O contato realmente é muito grande. Tem que ser leve, aquele momento tem que ser leve. Tá? O fisioterapeuta tem que propiciar isso. Tá? E a gente acaba percebendo, para cada paciente tem uma forma realmente de levar e tornar aquele momento leve. Né? Mas, por exemplo, eu uso muito. É, 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 eu faço questão que o paciente me ajude a escolher o tipo de exercício que a gente vai realizar. Tá? Porque a gente tem uma meta a ser atingida e a gente traça uma estratégia para atingir aquela meta. Né? Tem muitas formas, por exemplo, a gente está aqui, citou quadríceps algumas vezes, tem muitas formas de você fortalecer o quadríceps. Tá? Você pode elencar 10 formas de fortalecer o quadríceps,
o que você vai fazer, sim, é ter cuidado assim de cortar, vamos dizer, quase que algo sistemático. Você elenca 10 formas, você corta aquelas formas que geram risco, por exemplo, de uma tensão excessiva no enxerto. Você corta essas formas, vão ficar assim 2 ou 3, por exemplo, e você expõe para o paciente aquelas 2 ou 3, para ele te ajudar a escolher, porque pode ser uma menos monótona do que outra para ele, né? Isso certamente vai ser mais prazeroso, tá? Se ele concordar com 2, se elas realmente trabalharem a mesma coisa, como eu estou propondo aqui, eu posso alternar, inclusive, isso diminui a monotonia, tá? Então, é bastante interessante o quanto isso traz, na minha percepção, um resultado interessante, né? A própria manutenção do programa o mais breve possível, como eu falei no início, né, da gente saber escolher o que a gente vai fazer exatamente, porque eu não vou nem dizer que o tempo é curto que a gente tem para trabalhar com o paciente, não. Eu costumo dizer que o tempo é suficiente. É o tempo suficiente, tá? Eu lembro muito, uma coisa marcada muito minha, que eu ficava assim, caramba, vou ficar lá 2 horas, 3 horas. Era duro. Isso é difícil. Isso é difícil. Então, é uma mensagem importante para aqueles colegas que vão elaborar o plano de tratamento, realmente usar da melhor forma possível aquele tempo, seja com essa aproximação que você falou, numa conversa, numa brincadeira, que tem esse momento, é importante esse momento, seja escolhendo, compartilhado com o paciente, escolhendo o melhor exercício, inclusive mostrando para o paciente as progressões. Isso é importante também, você mostrar por que está fazendo aquele exercício e mostrar as progressões dele semanalmente ou quinzenalmente, mas você mostrar para ele quantitativamente, mas de uma forma que ele entenda, porque tem pacientes e pacientes, da forma que ele entenda que ele está progredindo, ou que não está, e que temos que mudar o caminho. Enfim, você colocou coisas importantes também relacionadas à comunicação. Isso é legal, é muito legal. Colocar uma situação, então, aqui, Thiago, em relação a tempo para retomada de atividades, tá? Quanto tempo, por exemplo, leva para o cidadão que fez uma reconstrução isolada? Vou pensar numa isolada, tá? Para trotar, para saltar, quanto tempo você sinaliza aí? Assim, D'Angelo, é muito difícil que eu libere o cara para trotar antes de 3 meses, tá? Independente do cenário que tem, assim. Mas se a pessoa já atingiu ganhos que a gente precisa ter antes, por exemplo, a extensão completa, se ele não tem, esquece trotar, né? Impossível. Sobrecarga mecânica e tudo mais. Se o quadríceps ainda está muito bobão, também esquece, né? Não vou botar uma sobrecarga ali. Se tiver com lag, né? E pode... Pois é, então o cara pode estar, por exemplo, ali com 4 meses, ainda com uma simetria muito grande. Eu acho que é muito falta de bom senso eu colocar ele com uma sobrecarga ali, né, para trotar. Ele pode fazer um trabalho mais forte em outros parâmetros, mas não trotar. Mas se está razoavelmente equilibrado, ali em 3 meses eu começo a pensar. A partir dos 3 meses eu começo a pensar no trote. Salto para mim lá para o 5º mês, se tiver muito bacana também. Inclusive para a realização do rope test lá para o 5º também? Eu posso realizar antes o duplo, né? Não o single ainda não, né? O duplo eu realizo antes para eu ver se já está começando a ficar interessante, né? Mas eu começo, antes de testar, antes de usar o teste, eu faço mini saltos, né? Começo ali no educativo de salto, né? E aí ele vai entendendo que é possível, é viável, porque tem muito receio. Às vezes passa por algum desconforto, né, D'Angelo? Nessa transição de estímulos, você fala assim, pô, Thiago, tá doendo. Eu falei, não, fica mais um pouquinho, percebe se vai passar. Às vezes é um incômodo muito inicial, né? Então esse ajuste do quanto a gente estimula, porque também pode soar muito estranho, né? Você impõe uma atividade, o cara tá doendo, para. O cara já cria logo um bloqueio. Cara, ele falou para parar, deve ser muito ruim se doer, então. Então, às vezes, assim, não, tudo bem. Dói quanto? 1, 2, 3. Vai observando. Pô, Thiago, já não dói mais. Opa, passou.
também não é só aquilo. Me diz como é que você vai ficar amanhã, me manda uma mensagem amanhã. Então, acompanhar de perto para ir evoluindo, porque passa por algum desconforto todas essas transições, né, D'Angelo? O cara às vezes está na esteira do seu lado ali, Thiago, está incomodando, mas está tranquilo, vai levando, vai devagar, não aumenta a velocidade não, mantém aí. Daqui a pouco a gente para, na próxima sequência a gente vê como é que fica. Dá confiança para o cara que está tudo bem, está tudo controlado, assim, né? Isso é muito importante, porque senão o cara pode passar por dor nesses 9, 8 meses, e se você colocar sempre a dor como uma interrupção do exercício, ele pode criar um bloqueio na cabeça dele, isso pode ser um problema, né? Até na hora do gestual esportivo, por exemplo. Então, eu acho que isso é muito importante. Verdade. Eu acho interessante esse sentido que você falou, até mesmo da nossa antecipação na explicação do paciente em relação a essas dores transitórias, porque aparecem. A gente até brinca às vezes que é dor com perna, às vezes vai estar no medial no joelho, aí daqui a pouco sobe um pouquinho, está anterior e vai para trás. E aí, claro, né, com algum cuidado, a gente pensa nisso, avalia isso para ver se é algo que vai persistir, como você falou. Eu habitualmente, quando faço alguma transição mais importante do tratamento, não precisa nem ser em grandes fases, não, mas uma transição mais importante de aumento de volume de exercício, algo assim, é regra, o paciente tem que me escrever no dia seguinte para me dizer como é que ele se sentiu ao dormir em casa e como ele se sentiu de manhã, tá? Porque quase sempre esse cara que sente algum desconforto ali na hora, esse exatamente que você está me falando, tá doendo, doutor, no dia seguinte ele tem mais nada, ele não sente mais nada. E aí, sei lá, 2 semanas depois aparece um desconforto em outro lugar. Tá um desconforto aqui. Mas o bacana é, de novo, é esse papo aberto, limpo da gente, já prevendo essas possibilidades e mostrando que isso é, de certa forma, normal. Eu digo, Thiago, isso é regra. Isso vai acontecer, é regra. Tá? Eu chego a falar para o meu paciente que ele vai me surpreender, ou ele me surpreenderia se ele não tivesse nenhum desses desconfortos transitórios. Seria uma surpresa. A exceção é não ter. Né? Aí, de novo, cai no que você falou muito bem anteriormente da conversa, né? do bate-papo. Né? Muito bom. E é nosso papel também, né, D'Angelo? Porque às vezes isso se perde na consulta com o cirurgião, né? Ele não explica o pós-op, assim. Você vai ficar com muito desconforto, cara. Talvez você não consiga dormir direito. Eu peguei uma cirurgia semana retrasada de ombro, que o cara chegou transtornado no consultório, depois que o cirurgião liberou para fisioterapia. Ele falou, Thiago, tá doendo muito. Eu falei, mas muito quanto? Aí ele foi me falando, foi me mostrando. Eu falei, não, meu amigo, isso aí é normal, cara. Isso aí é normal. Ele falou, mas o médico não falou comigo. Eu achei que eu ia fazer cirurgia e ficar muito bem. Eu falei, não, nada de muito bem. A cirurgia, ele está começando. É interessante você estar falando. A cirurgia, sim, é o último recurso, considerando, pelo menos, comparando um comparador versus um conservador versus um cirúrgico. Né? O cirúrgico é a última opção. Mas a fase, eu diria, difícil, a dificuldade está começando na cirurgia. Pós-operatório de cirurgia de alta complexidade, em especial, é o início de uma longa jornada. Eu tenho conversado com alguns cirurgiões aqui e eles têm destacado a importância que tem feito cada vez mais esse jogo limpo, né? Tem jogado aberto mesmo com o paciente, até para o paciente poder tomar a decisão de não fazer a cirurgia. Justamente. No final das contas, a gente informa e quem decide se vai operar ou não é o paciente. É claro, é óbvio. Né? Então, os cirurgiões têm relatado o maior cuidado sempre com essa questão da conversa, né? Para que não aconteça justamente essa falha de comunicação e esse desconforto do paciente no pós-operatório. Palavra do médico é muito importante. E você falou uma coisa que é uma grande possibilidade no LCA, né? Não operar, né? E isso não é muito claro para a galera, né? Não é muito claro para os fisioterapeutas, né? Acha que rompeu, assim, ou parece estar rompido, tem que operar, né? Não necessariamente, né, D'Angelo? Isso é muito importante a gente falar também, né? Exato. Os estudos eles não mostram diferença, assim, no tratamento conservador, no cirúrgico, depois de alguns anos.
para esse paciente. Talvez inicialmente alguma questão de estabilidade, né? Inicial, o cirúrgico te dá mais estabilidade, mas no follow-up de alguns anos não tem muita diferença. Aí se falava assim, mas se não operar, né, um argumento, né? Você vai desenvolver uma osteoartrite mais cedo. Também não tem nenhum estudo ou não tem nenhuma revisão sistemática que comprove isso, né? Então, assim, as coisas começam a cair por terra, né? Aqueles ditos populares, digamos assim. Cara, tudo bem se você não quiser operar. Tem uma estabilidade razoável? Não tem. Também é um erro, às vezes, né, Danjo? O cara machucou, não é atleta, quer logo fazer cirurgia. As recomendações são, não, espera pelo menos umas 6 semanas, deixa esse joelho secar um pouquinho, vamos ver como é que ele vai ficar depois. Ele pode ficar muito bem, obrigado, e você vai operar um cara assintomático às vezes, né? Legal. Importante. Isso dá uma live, cara. Isso dá uma live. Isso é importante. São muitos aspectos a serem considerados realmente para a tomada de decisão, se vale a pena fazer a cirurgia, se não vale, e mesmo assim é incerto. É incerto. Tá? Ora, afinal, a gente estuda, a gente faz mestrado, doutorado, pós-doutorado, especialização, para diminuir a incerteza. É o melhor que a gente pode fazer, é reduzir a incerteza na tomada de decisão, né? E oferecer, claro, para o paciente o melhor que a gente pode naquele momento, né? Tiago, para a gente finalizar, porque, cara, é impressionante quando o negócio flui legal, eu olho para o tempo aqui, às vezes eu me surpreendo muito. 2 breves dicas aqui de ouro do Dr. Tiago Paz para os fisioterapeutas que assistem pacientes submetidos à reconstrução de LCA. Se preocupar, primeira questão, alívio da dor com certeza, mas ganho de extensão completa. Não se preocupa muito no início com flexão, a flexão vai evoluir, tem que estar atento, mas tem que evoluir com a extensão completa. Se você perde esse time da extensão completa, já era, né, Danjo? Muito importante. Muito, assim, é bem pior você não ter extensão completa do que não ter a flexão completa. Esquece. Então, extensão, primeiro objetivo, né? E ter muito bom senso na evolução dos exercícios. Estudar um pouquinho quais são os exercícios. A gente não sabe, às vezes, fazer exercício, né, na gente e passa para o outro. Então, não sei como esse exercício está sendo recrutado, como é que eu vou passar. Então, teste. Se você não é um cara de fazer muito exercício, teste em você antes para passar para o teu paciente. O que tem que pegar aí nesse exercício? Então, assim, tenha um bom arsenal de exercício, se exercite também para você saber prescrever bem. Perfeito, perfeito. Nossa. Olha, tem que dizer que esse vídeo, vou fazer o possível para ficar gravado. O Instagram não vai pregar uma peça dessa vez em mim. Eu tenho que conseguir gravar essa live nossa aqui, Thiago, porque eu recebi um monte de mensagem de gente querendo assistir depois e eu tive que dizer que, infelizmente, com tristeza, eu não consegui. Eu espero que eu consiga deixar gravado esse bate-papo aqui, que são sempre sementinhas que a gente planta, né, singelamente, com a nossa pequena experiência aí, a gente vai plantando e espera emocionar as pessoas, né, para fazerem cada vez melhor, né? Lembrar para o pessoal, toda terça e quinta vai ter live aqui, a gente continua semana que vem, 8 horas, com mais coisa interessante, tão legal quanto foi essa. Thiago, espetáculo, meu amigo. Mais uma vez, muito obrigado pela tua presença, tá? Por ter reservado esse tempinho para bater um papo aqui comigo e compartilhar a tua experiência. Você é um jovem nota 10, meu caro. Obrigado, muito obrigado. Você quer deixar Obrigado, Danjo. Aí? Agradeço a participação de todos. Muito obrigado pelo convite. Sabe que precisar, eu estou à disposição, Danjo. Sempre um prazer. Tamo juntos, meu cara. Excelente atendimento aí, que eu sei que você já vai atender. Grande abraço. Obrigado. Saúde. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Até.